A causalidade, né, esse padrão em que todos os objetos, né, sofrem causas, né, e tudo se dá numa linha de causalidade, de causas e efeitos, né, é própria e característica do modo acontecido de nós sermos, né, do modo ôntico de nós sermos. Né. A causalidade é própria do modo coisa, né, uma característica própria do modo coisa de sermos. Né. Tudo no modo coisa de sermos, tudo no modo eu isso de sermos, como diz o Buber, né, passa ou por causa ou por efeito. Né. No modo ontológico de nós sermos, no modo de sermos do acontecer, né, no modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, né, a causalidade não vigora. Né? Os eventos, né, na vivência do modo fenomenológico de nós sermos, né, se produzem pelo possível, né, se produzem pela possibilidade, se produzem com uma dialógica eu-tu com a possibilidade. Né? E se desdobram, né, como a eventualidade da ação. Né? A eventualidade do desdobramento de possibilidades. Né? Possibilidades que, na verdade, são múltiplas e interagem, né? E se configuram em dominâncias que determinam o curso do desdobramento da ação. A ação essa que é a ação fenomenológica, a ação que é cognitiva, né? E que se constitui, né, como o desdobramento de possibilidades que é característico do modo ontológico de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Então, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, não vigora a causalidade. A causalidade é própria do modo coisa de nós sermos. Né? Mas quando existe o predomínio do modo coisa de nós sermos, né, existe o predomínio da causalidade. Né? Dentre outros aspectos, né, como a utilidade, né, a realidade, né, no predomínio do modo coisa de nós sermos, se impõe a causalidade que vai ganhando força, né, de um mecanismo cada vez mais absoluto. Né? O Buber tem páginas antológicas no Eu e Tu, né, sobre o predomínio da causalidade. Né? E ele mostra como o predomínio da causalidade, né, vai se constituindo num decurso inevitável das coisas. Né? Quer dizer, a causalidade é infinita, né? E apenas mecânica. Quer dizer, a causalidade não está animada pelo possível. A causalidade se dá no modo de sermos da repetição, no modo reflexivo de sermos da repetição. Né? E o predomínio do modo coisa de sermos, desse modo de sermos da repetição, faz com que a causalidade se potencialize cada vez mais e ganhe áreas de dominante. Né? Num processo que o Buber chama de decurso das coisas. Né? Quer dizer, as coisas assumem o controle. O movimento da vida e do mundo coisificado assumem o controle. Né? Numa causalidade ilimitada, né? E numa causalidade mecânica. Né? Coisa batendo em coisa e gerando coisa, né? E simplesmente se movimentando no ritmo da vida e do mundo coisificados. Né? Causalidade limitada. Né? O Buber diz que esse é o decurso das coisas. Né? E ele comenta, né, que, inclusive, o decurso gera um dogma. Né? O decurso, a vivência, né, da hegemonia do modo de sermos da coisa, né? A hegemonia do modo de sermos da causalidade, a hegemonia da causalidade, gera um dogma, né? Gera uma ideologia. Né? Existe uma ideologia do decurso das coisas. Né? E no popular, né, nós conhecemos esse dogma do decurso que diz: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Até a cinza é torta.
né? E a fumaça sai assim, né? Quer dizer, esse é a versão popular, vamos dizer assim, do dogma do decurso, né? E o dogma do decurso tem também a sua versão erudita, né? E na versão erudita do dogma do decurso, o dogma do decurso diz: as coisas sempre foram assim. As coisas sempre vão ser assim. Observe que são as coisas, né? As coisas sempre foram assim. As coisas sempre vão ser assim. E doido é quem pensa que elas podem ser diferentes, né? Quer dizer, isso é a formulação erudita, vamos dizer assim, na verdade covarde, né? Do dogma do decurso, né? As coisas sempre foram assim. As coisas sempre vão ser assim. E doido é quem pensa que elas podem ser diferentes, né? Quer dizer, e esse dogma do decurso, que é o dogma do fato, né? Que é o dogma do feito, que é o dogma do acontecido, que é o dogma da fatalidade, né? Esse dogma do decurso ele prevalece quando existe uma hegemonia, uma preponderância do modo de sermos do acontecido, do modo coisa de sermos, que é o modo de sermos no qual vigora a causalidade, né? Quer dizer, o Buber diz, a fatalidade é falsa desde o início, né? A única coisa que pode vir a ser fatal ao homem é crer na fatalidade, né? Porque quem conhece, né, quem tem a habitualidade, né, da vivência do modo ontológico de nós sermos, do modo dialógico de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, sabe que a única coisa que pode ser fatal é acreditar na fatalidade, né? A única coisa que pode ser fatal é acreditar nesse modo de ser da causalidade ilimitada, né? É acreditar nesse modo coisa de sermos, né? É privilegiarmos esse modo coisa de sermos no qual vigora a causalidade e a causalidade ilimitada, né? Se nós mantemos a natural alternância entre o modo coisa de sermos e o modo ontológico de sermos e o modo fenomenológico existencial, né? Nós relativizamos o modo coisa de sermos e relativizamos essa característica da causalidade ilimitada do modo coisa de nós sermos, né? Nada de mal com a causalidade, nada de mal com o modo coisa de nós sermos, né? Apenas é uma questão de saúde existencial para o ser humano quando o modo coisa de sermos adquire ares de absoluto. E com isso, o modo de sermos da causalidade, o vício na causalidade, a dependência da causalidade, se impõe como absoluto, né? E essa imposição como absoluto da causalidade, característica de uma imposição do modo coisa de sermos, interdita a alternância entre o modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido, né? Entre o modo fenomenológico, existencial e dialógico de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido, né? Então, quando se interrompe, quando se prejudica essa alternância, o modo de sermos da causalidade ganha força. E a dependência desse modo de sermos da causalidade, a dependência das relações de causa e efeito, começa a se impor como absoluto, né? E nós perdemos a capacidade de criar, inclusive, o modo coisa de sermos, né? Porque é no modo de sermos do acontecer que o modo coisa é criado, né? O modo coisa se cria a partir do momento que se desdobra a vivência de possibilidades da ação no modo de sermos do acontecer e ela se instala enquanto coisa, né? Mas quando a possibilidade se instala como coisa, quando ela chega ao modo coisa de sermos, ela chega como criação, ela chega como novidade, ela introduz a novidade no modo coisa de sermos, né? E aí nós podemos descansar, né? Nas características desse modo coisa de sermos, até voltarmos novamente ao modo não coisa de sermos, ao modo de ser presente, ao modo de sermos do acontecer, né? E essa alternância é que mantém a saúde, né? Quer dizer, em termos existenciais. Quando
o modo coisa se impõe, a causalidade se impõe como absoluta. E eu não posso viver a regeneração, que é a contínua emergência de forças que só se dá no modo ontológico de nós sermos, no modo fenomenológico, existencial e dialógico do acontecer. Né? O modo fenomenológico, existencial e dialógico do acontecer é o modo de sermos da contínua emergência de forças, forças plásticas, forças criativas, né? E que permitem que nós criemos. Né? É o modo criativo de nós sermos. É o modo de sermos da superação. É o modo de sermos no qual nós superamos. É o modo de sermos no qual nós nos regeneramos em termos de saúde. Né? E é o modo de sermos continuamente no qual nós criamos o modo acontecido de nós sermos. Criamos originariamente, criamos produtivamente, né? O modo coisa de nós sermos que se dá ao final do desdobramento da ação. Ao final do desdobramento da ação se constitui a instalação da coisa. Né? Mas se nós vivemos a alternância entre o modo não coisa e o modo coisa de acontecer, de sermos, né? O modo de coisa de sermos é continuamente criado, né? É continuamente superado, é continuamente ventilado, né? Pela novidade. Né? Quando há um predomínio do modo coisa de nós sermos, quando há uma dependência da causalidade, quando nós não podemos viver, né, o despropósito, né, o modo não causal de sermos, que é o modo de sermos da vivência de possibilidade, do desdobramento de possibilidades, nós estamos privados desse modo de sermos do acontecer, esse modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? E, igualmente, nós privamos o modo coisa de sermos de novidade. Nós privamos o modo coisa de sermos de criação, de superação, né? De movimento criativo. Né? Então, a causalidade, sim, corrompe a vida. Né? A causalidade, normalmente, não. Né? A causalidade, normalmente, é uma característica do modo coisa de nós sermos. Mas quando esse modo coisa se impõe como absoluto, quando a imposição do modo coisa de sermos impõe a causalidade como um modo absoluto de nós sermos, como um traço, né, absoluto do modo de nós sermos, aí sim. Aí a causalidade corrompe a vida, porque corrompe a vivência do fenomenológico, a vivência do ontológico, a vivência do dialógico, a vivência da criação, a vivência da superação, a vivência da regeneração, a vivência da criação, da novidade, do novo, a ventilação da novidade no modo coisa de nós sermos. Né? Então, esse predomínio do modo coisa de nós sermos e de sua causalidade corrompe a vida. Né? A vida enquanto vivência saudável, existencialmente saudável, que significa a existência criativa. A existência que se permite ao ontológico, que se permite ao não causal, que se permite ao modo não coisa de nós sermos. Nós somos um modo coisa, né? E isso é natural, né? Mas nós somos também um modo não coisa de sermos. O modo ontológico de nós sermos é um modo não coisa. E esse modo não coisa de sermos é um modo de sermos no qual não vigora a causalidade. Né? De um modo tal que a interdição da alternância entre o modo coisa e o modo não coisa de nós sermos continuamente corrompe a vida. A causalidade, vigorando como um absoluto, corrompe a vida, corrompe a existência, corrompe o lesben, como dizia o Dilthey, né? A vida como vivência. Né? Não simplesmente a vida coisa, mas a vida como vivência. Na verdade, a corrupção que a causalidade produz, né, que a absolutização da causalidade produz, corrompe não só a vivência do modo fenomenológico de sermos, como a própria experiência do modo coisa de nós sermos, porque extingue a criatividade também no modo coisa de nós sermos. Privilegiar a existência como um processo criativo,
né, pressupõe que nós não absolutizemos o modo coisa de nós sermos. Ele é natural, né? Faz parte do que nós somos, mas não como um absoluto, né? Como um absoluto, a característica da causalidade, que é fundamental enquanto estrutura do modo coisa de nós sermos, né? Corrompe completamente a vida, tanto em termos da existência fenomenológica, como da existência ôntica, da existência como modo coisa de ser.